Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, vídeo de hoje, mostrar aqui para vocês como foi o desempenho do nosso indicador Fênix agora aqui no Profit, beleza? Eu vou fazer aqui todas as análises de todas as operações que deu aqui no pregão, no mini índice hoje, no 1 minuto e também nos 5 minutos, que eu sei que tem gente que gosta de operar nos 5 minutos. Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando aqui, eu tenho as minhas linhas da consistência, que é uma estratégia que vai junto com o operacional Fênix, que vai junto com os indicadores. Então, ainda quem não pegou a versão teste do indicador do Profit, é só me chamar no WhatsApp ou lá no Telegram, que eu envio a versão teste, beleza? E ela tá com uma promoção, galera, de estreia, então é só você me chamar lá e pedir que eu mando para vocês. Tranquilo? Então, vamos aproveitar esse preço que vai aumentar, viu? Então, vamos analisar aqui como é que foram as operações hoje, galera. Ó, início do pregão, o mercado aqui deu uma subidinha, subiu aqui, ó. Ele subiu com um volume grande, depois ele ficou aqui, ó, sem volume. Perdeu o volume comprador. E apareceram aqui, ó, candles de queda, sem volume também. Mas os volumes compradores, ó, até apareceu um volume aqui, ó, de alta, com um volume abaixo da nossa média, e depois apareceu aqui a regra de coloração, voltou a ficar com a regra de coloração normal, sem regra de coloração, na verdade, que seria uma possível entrada. E quando ele apareceu isso, ó, nós tivemos aqui um volume acima da média, que possibilitaria da gente poder pegar essa operação, porque mesmo estando contra a tendência, essa subida que o preço fez aqui, ele começou a perder força, a perder volume, ó. Então, aqui a gente poderia fazer a nossa venda nesse candle, com stop aqui, ó, 180 pontos. Ele chegou a dar aqui 180 pontos, ó, chegou a descer aqui 180 pontos, e depois ele voltaria para estopar, beleza? Então, se você saiu, se você conseguiu levar seu trade até aqui, ó, até 180 pontos, ou pelo menos colocou no 0 a 0, você não sairia na operação no 0 a 0, né? Não sairia negativo 180 pontos. Pelo menos 1 para 1 você conseguiria sair aqui. Então, essa daqui eu não vou nem contabilizar, vou colocar como 0 a 0. Aí depois o mercado ele dá ó, um volume, sobe com mais volume, ou, na verdade ele sobe rompendo a região da nossa primeira entrada, e ele sobe sem volume nenhum, comprador novamente, sobe sem volume nenhum, comprador novamente, e 3 candlezinhos aqui, ó, com a regra de coloração, depois fecha um candle sem a regra de coloração. Entrada é aqui, com stop lá em cima. E olha por que daria para pegar essa operação, porque ele sobe, rompendo a nossa região, sem volume, e ele volta a ficar abaixo da minha primeira região, ó, e ele fecha lá com volume acima da média, e é um volume muito superior ao volume dos candles que romperam. Então, isso está mostrando uma fraqueza na ponta compradora, e aqui a gente poderia entrar vendido novamente. Então, o stop está lá, está um pouco caro, você poderia colocar atrás do candle, desse candle aqui, por conta dele ser um candle de força, e deu um tradezinho aqui, ó, de 400 pontos. Beleza? Então, aqui, esse trade de 400 pontos daria para segurar pelo menos até a média de 200, ó. Pelo menos 300 pontos a gente conseguiria pegar nesse trade aqui. Então, eu vou contabilizar aqui, que a gente pegaria a nossa venda e seguraria até aqui, ó. Até esse candle aqui, 347 pontos, que foi o candle que deu pico aqui, ó, que é uma região de saída, por conta da região de frequência de volume que nós temos aqui no oscilador do volume. Então, quando o preço ele bateu aqui, ó, nessa resistência de volume, então seria nosso ponto de saída. Beleza? E está bem aqui em cima da nossa linha da consistência, está em cima da nossa média de 200, então foi um ponto legal de saída. Então, eu vou contabilizar aqui 350 pontos nessa primeira operação. Beleza? Olá, mais uma vez. A saída aqui deu até aqui, ó, ainda desceu mais um candle.
poderia até segurar até o próximo candle aqui, porque o próximo candle você veja que ele já está com volume menor do que o volume da resistência, então seria aqui um ponto de saída. Tranquilo, mas eu só vou contabilizar 350. Aí ele, depois desse pico aqui, ó, deu esse pico de queda, ele novamente aqui ficou com a coloração azul e apareceu um candle aqui normal, sem a regra de coloração, que seria a nossa entrada. Então, veja só, olha a análise. Ele chegou aqui buscar a mínima do dia, em cima da média de 200, bem próximo da minha linha da consistência, e os candles, ó, que chegam os candles anteriores, vendedores, ó, deu esse pico aqui, e depois todos os dois candles de baixa que apareceram depois desse pico, eles tiveram volumes menores do que os volumes anteriores. Então, aqui teve uma pequena fraqueza no movimento de queda, então a gente poderia tentar esse trade aqui também na alta. Então, o stop está aqui, ó, 230 pontos de stop. Se a gente for colocar 1 para 1, no mínimo aqui ele subiu aqui 400, ó. Mas digamos que a gente levaria 1 para 1, 200, 240, botando 250 de stop. E aqui a gente conseguiu chegar até pelo menos a região, ó, essa regiãozinha aqui, de 350 pontos. Subiu mais um pouquinho, mas digamos que a gente pegaria aqui, ó, sairia aqui, por quê? Por qual motivo seria essa saída aqui? Nosso oscilador já está batendo lá em cima. Eu estou a favor da tendência, tá claro isso? Eu estou a favor da tendência, mostrado pela minha média de 200, pelo meu oscilador. Só que, olha só, o meu volume comprador estava decrescente, ó. Ele está diminuindo. Então, quando apareceu candles aqui, ó, verdes, candles de alta, eu falo candle verde porque eu consigo ver através disso aqui, ó, desse outro indicadorzinho aqui. Então, candles de alta com volumes menores do que os volumes anteriores é uma possível saída. E eu já estou com uma pontuaçãozinha bacana, ó, tá vendo aqui? E começou a ficar volumes compradores abaixo da média. Então, o trade da compra foi até aqui e a gente conseguiria sair aqui pelo menos com 350 pontos. Então, aqui mais um trade que deu bom 350 pontos. Beleza? Aí aqui, ó, mostrando fraqueza na ponta compradora, apareceu aqui uma entrada de venda. Olha só, candlezinhos de reversão. E aparece aqui um candle normal, que seria o candle para a gente poder fazer nossa operação de venda. Eu estou aqui contra a tendência, tranquilo? Mas eu já vi fraqueza no movimento de alta. Então, olha só o que aconteceu aqui. Ainda veio mais um candle, ó, um candle comprador, foi esse candle aqui, que seria até uma confirmação, se eu não tivesse pego a minha operação já de imediato, mas eu já poderia pegar aqui por conta desses padrõezinhos de reversão que deu. Fraqueza no momento, fraqueza na ponta compradora. E olha só, candle subindo com volume pequeno. Então, entrada de venda. E a gente teria aqui, ó, uma saída até pelo menos o fundo, até essa mínima aqui, ó. 400 pontos, 450 pontos. Seria até a região da mínima do dia, que foi uma regiãozinha de suporte. Tranquilo? 450 pontos. Então, eu acho que já está mais do que meta batida, né? Com essas 3 operaçõezinhas aí. Aqui ele aparece uma entrada compradora agora, só que vejam só, o meu histograma, ele está aqui, ó, sem mostrar qual é o volume, se ele está comprador ou se está vendedor, no momento. E quando ele deu essa queda, ele deu essa queda com um volume grande e não bateu num pico de resistência. Beleza? O pico de resistência está lá em cima. Então, aqui seria um novo pico de resistência que eu poderia traçar. Tranquilo? Só que o que eu preciso para poder pegar essa operação aqui? Eu precisaria ver uma fraqueza no movimento de queda. Ele cai, ó, ele vem caindo, rompendo a minha região aqui de suporte, e ele vem cair, ó, os candles que caem, eles caem com volume alto. Os candles que subiram, eles subiram com volume baixo. Então, aqui a gente não poderia pegar a operação.
Aí ele faz o quê? Ó? Sobe novamente, sobe aqui com volume ainda menor do que o volume dos candles de baixa. Poderia pensar nessa compra aqui? Até poderia, por quê? Porque na primeira pernada de queda ele deu esse volume, na segunda pernada ele deu um volume menor. Então, aqui, em cima da minha linha da consistência, eu poderia pegar minha operação compradora. Ele chegou a subir aqui 200 pontos. Deu, pelo menos 1 para 1 ele deu aqui. Então, aqui seria um 0 a 0 porque o preço ele volta, e quando ele volta com volume acima da média e é maior do que o da pernada compradora, que foi a pernada que você comprou. Então, pelo menos o 0 a 0 a gente teria que sair daqui, porque se ele começou a subir, lhe dando 200 pontos, você já jogava no 0 a 0. Tranquilo? E aqui ele rompe a nossa linha da consistência, ó. E aqui ele manda fazer uma operação compradora. Vamos ver se deu gatilho comprador. Estou contra a tendência. Para eu poder pegar essa compra aqui, o preço ele precisa voltar para testar. E olha só, que ele estava aqui caindo com volume, né? Não me mostrou fraqueza na ponta vendedora. Mas os candles aqui, ó, esses dois candlezinhos aqui, que vieram candles de baixa, eles vieram com volume abaixo da média. Então, o primeiro candle que aparecesse com volume acima da média seria um gatilho para eu comprar. O stop está aqui, ó, 200 pontos, e ele subiu e bateu até a minha média. Então, aqui deu mais 230 pontos. Vou marcar aqui, contabilizar mais 200 pontos. Isso a gente pegando a operação 1 para 1, beleza? Então, bateu na média, eu teria que pensar na saída. E ele aqui, ó, até mesmo que eu não saísse em cima da média, olha só, o próximo candle que dá de alta, ele já dá com um volume menor do que o volume anterior de alta. Então, eu pensaria na minha saída. E pensando também em zona de resistência, no volume, olha só, foi criada essa zona de resistência de volume aqui, ó, através desse fundo. Então, foi aonde ele exatamente bateu. Então, foi uma região de saída. Aí, o que que aconteceu aqui, ó? O preço bate na média de 200, o candlezinho ele fica lá laranja, mostrando uma possível venda. E olha só, o momento aqui, o volume ele está com um volume de pernada menor. Ele subiu com essa pernada de volume, batendo na resistência de volume, criada por essa resistência anterior. E quando ele vai subir novamente, ele sobe com volume abaixo, um volume menor do que o da pernada anterior. E aqui, ó, mesmo que eu não vendesse exatamente aqui nesse candle, olha só, ele cai um candle, depois quando ele sobe 2 candles de novo, ó, ele sobe com um volume ainda menor. Então, aqui já está mostrando para a gente uma fraqueza na ponta compradora. Então, aqui eu poderia entrar vendido aqui, ó. Depois que ele apareceu isso e me mostrou um volume, um candle com volume acima da média, um volume maior do que os candles anteriores. Então, aqui deu essa venda. Não é uma venda que eu acharia legal aqui de ficar segurando a operação, porque o volume ele estava aqui, ó, oscilando, não estava nem de alta nem de baixa. Candle subia com volume pequeno, candle subia com volume baixo. Só que eu tinha uma região de fundo e tinha minha região aqui, ó, da linha da consistência e estava no rompimento de um suporte. Então, essa venda aqui, eu conseguiria segurar a operação até a região do fundo aqui, ó. Beleza? Até o meu suporte. Então, daria aqui 400 pontos. Por que que daria para segurar até aqui? Porque todo candle que subia, mesmo não mostrando força na venda, todo candle que subia, ele subia com volume pequeno, ó, volume abaixo da média. Volumes abaixo da média. Todas as correções eram com volumes abaixo da média. Beleza? Então, eu teria minha saída nesse candlezinho aqui, ó, que bateu em cima do meu suporte. Então, aqui foi um tradezinho que deu mais 400 pontos. Tranquilo? Ah, Wesley, mas por que você não pensou em comprar aqui? Porque ele não mostrou fraqueza na ponta vendedora. Caiu. Por que você não pensou em comprar aqui? Porque ele ainda não estava mostrando fraqueza na ponta compradora, ó. Candle anteriores estavam com um volume acima da média e eu estou dentro de uma tendência de baixa mostrada pelo meu histograma da média lenta.
Beleza? Então, dentro dessa tendência, para eu poder tentar pegar a reversão, é só quando o preço ele voltar a testar e voltar a testar com pouco volume. Olha só, o preço ele volta a testar aqui e volta a testar com muito volume. Aí ele começa a cair, ó. Começa a cair. Começa a cair, possibilitando aqui uma entrada de compra. Tem algum teste com pouco volume, o vendedor? Não, são tudo volumes aqui pequenos abaixo da média. Então, não possibilitaria de eu pensar em comprar ainda. Aí aqui, ó, novamente ele cria esse fundo e não me dá gatilho para eu poder comprar até dar, deixa eu ver aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Até dar um gatilhozinho aqui. Ó, ele vem caindo aqui, não é o melhor gatilho, porque quando ele vem caindo aqui, ele vem caindo com volume crescente. Beleza? Aí aparece aqui, ó. Na verdade, ele deu gatilho. Aí deu aqui a seta, seria o ponto da nossa entrada. Sobe esse candle verde com volume acima da média. O candle anterior, ele vem com volume abaixo da média. O candle seguinte, que seria um candle com volume maior, poderia tentar comprar. Não é aquela compra ideal, porque ele vinha caindo com volume ainda grande, ó. Mas deu um candlezinho aí de gatilho e subiu aqui mais 200 pontos. Beleza? Até a região do suporte, até a região da nossa linha da consistência. Aí aqui bate numa frequência de resistência, ó, poderia ser um gatilho vendedor, mas não deu. Novamente aqui aparece entrada de compra. Como é que a gente iria comprar aqui? Eu precisaria de um teste sem volume, mostrando fraqueza no momento da venda. Ele cai com esse volume aqui, ó, de alta, de baixa, legal, e fica aqui com os candles compradores. Olha se tem algum candle caindo com pouco volume. Até tem, só que não aparece nenhum candle comprador com volume maior. Aí aqui, novamente, mais uma possibilidade de entrada. Candlezinhos sem volume, ó, candle de queda sem volume. Não vinha nenhum momento de queda, um volume decrescente para a gente poder ver que essa pernada dela vinha diminuindo. Porém, tivemos aqui um gatilho nessa microestrutura aqui. Seria aqui a entrada. Ele chegou a subir o stop aqui de 190 pontos. Ele chegou a subir aqui 90 pontos. Voltou aqui, ó, listopava, sem sombra de dúvida, porque a gente tentaria levar esse trade lá em cima e ele estava com volume crescente. Aí ele volta, aparece novamente mais um gatilho de compra aqui. Vamos ver se dá algum gatilho. Esse candlezinho aqui, ó, de queda, com volume abaixo da média, o candle seguinte com volume acima. Ó, stop aqui, 180. Ficou brigando aqui, mas pagou lá seus 250 pontos. Deixa eu colocar aqui, foi menos 180. Isso. E agora mais, quanto aqui? O gatilho foi aqui. Mais 200, vou botar 200. Beleza? Aí ele faz o quê? Ó, sobe novamente. E aqui é uma entrada de continuação de tendência. Mas vamos ver se daria gatilho. Aqui, infelizmente, não deu gatilho do nosso operacional, porque aqui ele já tinha rompido, ó, uma LTA aqui. Tinha rompido aqui uma LTA. A ideia é que o preço continuasse a subida. E ele, quando ele faz esse movimento aqui de alta, ó, ele subiu com volume aqui crescente, ele cai com volume pequeno, e quando ele sobe com volume crescente, ó, volumes candles com volume crescente. Candle seguinte aqui, ele vem com um volume menor do que o volume anterior, um candle de alta. Poderia pegar essa operação? Poderia, mas eu acho um pouco perigosa, porque ainda não estava mostrando essa fraqueza. Olha aqui, o volume até estava crescente na alta. Porém, eu ainda estou dentro de uma tendência de baixa, né? Momento de baixa. Até subiu aqui um pouquinho o nosso histograma, mas na entrada, no candle aqui que apareceu a entrada,
ele já estava voltando a ficar abaixo da nossa frequência aqui do histograma, né? Então, seria o ponto para pensar em vender. Então, ele desce aqui e desce mais 400 pontos. Tranquilo? Mas eu não vou colocar como seria um ponto de entrada, não, porque estava um pouco arriscado. Mas se você olhar, ó, quando ele sobe, olha só esse candle verde, e esse candle verde aqui, ele já tem um volumezinho, ó, menor do que o volume anterior. E aqui seria o ponto da entrada. Um stop aqui de 130 pontos, 140 pontos, e aqui deu um take de 400. Isso levando o trade com volume crescente, ó. Tranquilo? E aqui nós temos aqui um momento aqui de lateralizaçãozinha. E vamos checar aqui se deu um gatilho de entrada. Bora lá. O preço aqui, ó, ele vem caindo com esse volume crescente e depois ele dá essa quedinha aqui, ó, com o volume já pequeno, ó, volume decrescente. Beleza? Então, aqui eu já procuro um gatilho para comprar. Aqui seria meu ponto de compra, né? Que está mandando comprar aqui, mas ainda não me deu um gatilho. O gatilho seria o quê? Eu ver candles caindo com volumes pequenos. Ele até tem, ó, candles aqui, ó, de vermelhos, candle de baixa, mas ainda está com volume alto. Então, o preço ele sobe. Aqui, novamente, poderia ser uma entrada de venda, buscando suporte. Eu não vou nem contabilizar aqui, mas veja só, porque ele sobe com esse volume, depois candles seguintes com volumes abaixo, menor do que os anteriores, possibilitando pensar em vender, porque eu já estou a favor da tendência, então daria 150 pontos, mas eu não vou contabilizar não. Ainda pensando aqui, ó, nessa região, por isso ele vem, não consegue romper ela, e ele vem com o volume já um pouco menor, mas ainda acima da média. Aí ele vem, testa novamente, ó, volumes menores abaixo da média. Candle que aparece com volume acima da média, poderia a gente pensar aqui na compra, um trade de compra. Vamos ver aqui. Esse aqui seria aquele trade que a gente estoparia por pouquinho, ó. Para quem deixa o stop curto, seria um stop. Vou colocar aqui 120 pontos menos. Menos 120. Beleza? Só que aí ele faz o quê? Rompe, não consegue e volta. Ele dá um gatilho aqui do falso rompimento, que eu ensino isso aqui bem na mentoria. E aqui ele paga para você 120 pontos. Por que que tem essa saída? Poderia tentar... Na verdade, aqui eu não vou nem colocar. Porque se você comprasse, você seria estopado no 0 a 0. Porque ele subiu lá, ó, 120. Só que ainda, o último candle que subiu lá, ele tinha muito volume. Então, acreditaríamos que o preço continuaria subindo. Beleza? Então, voltou, ele estopou no 0 a 0. E aqui ele apareceu, ó, compra de novo. E essa compra novamente aqui, a gente poderia pensar, ó, no teste, testou com pouco volume, ó, não tem volume. Candle que apareceu com volume acima da média, a gente pode comprar. E olha só, batendo no pico de volume, mais 430 pontos. Mais 430 pontos. Então, só nessa brincadeira aí já foi 2.000 pontos, beleza? Finalzinho do pregão aqui. Aqui, tentar vender aqui não poderia, porque estamos entrando aqui na tendência de alta, então a gente só venderia no teste. Volta a testar, volta com volume acima da média, então a gente não poderia pensar aqui nessa venda, beleza? O preço sobe novamente, para vender precisa testar com pouco volume, ele até testa com pouco volume, mas não aparece nenhum gatilho com volume acima da média para vender. Aqui de novo, ó, não tem como a gente pensar na venda ainda. Ah, não, aqui na verdade tem, ó, que o volume ele subiu sem volume. Subiu sem volume nenhum. Então poderia pensar nessa venda aqui. Stop 170, deu 170. 1 para 1. Tranquilo. Vou nem contabilizar mais, viu? E aqui, ó, de novo subiu sem volume nenhum. A gente vende. Ó, 170. Aqui
para comprar, estou comprando a favor da tendência. Não deu gatilho, porque os volumes estavam crescentes na queda, então não dava como ter gatilho para comprar. Novamente aqui ele manda fazer uma compra, vamos ver se deu gatilho dessa vez. Os candles de venda foram esse e esse, e o candle seguinte foi esse, então poderia pensar na compra, e deu mais 300 pontos de alta. Tranquilo? E aqui, ó, mais um gatilhozinho na venda, porque ó, ele sobe com essa frequência, e depois ele dá mais uma pernada, rompendo a regiãozinha aqui, ó, dos nossos topos, e ele dá essa pernada de subida com volume decrescente, ó. Depois ele manda vender, e a gente vende. Stop aqui no topo, 200 pontos de stop, e ele dá essa quedinha até minha saída seria aqui, ó, 424 pontos. Por quê? Por conta do pico de volume. Sou bem fiel ao operacional. Então, sairia aqui, mais 400. Esse eu vou contabilizar. Mais 400. E aqui, veja que ele vem caindo agora com volume decrescente. Então, poderia também comprar mais 250 pontos. Opa! 250 pontos. Teve uns 2 trades aí de 180, 170 pontos. Eu vou contabilizar aqui 170 mais 170. Então, galera, deu aqui 3.000 pontos no nosso operacional hoje. Bem tranquilo, seguindo a regra de coloração e o operacional, com os nossos gatilhos. Então, é isso aí, galera. Quem quiser esse operacional, quem quiser o indicador, basta me chamar aí no privado, que eu vou explicar direito como é que funciona tudinho. Ah, e para a galera aqui dos 5 minutos, olha só como é que foi aqui. Deu entrada de venda aqui, o preço volta a testar com o volume pequeno, o volume abaixo da média. Poderia achar uma venda aqui, um gatilho vendedor, e levar o trade até lá embaixo. E aqui, ó, possibilidade de comprar, porque ele começa aqui a cair, ó, com volume pequeno, ó, não tem volume vendedor. Então, aqui seria um gatilho para a gente poder comprar, ó. E aqui dava para segurar o trade uns 900 pontos na alta. Tranquilo. E essa saída aqui, porque o volume já estava ficando fraco no momento da compra, ó, volumes abaixo do anterior. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Quem tiver interesse, é só entrar em contato, que tá na promoção, tá muito barato. Tamo junto, valeu, é nóis. Deixa o like, compartilha aí.